Meu nome é Nena, e o que eu vou te contar agora não é fácil para mim, não. Aliás, é uma ferida que demorou muito tempo para cicatrizar. Mas como diz minha mãe, que já está com Deus faz tempo, ferida que não é contada vira veneno dentro do peito. Então hoje eu resolvi abrir meu coração, contar essa parte da minha história que muita gente nunca imaginou. Porque todo mundo vê a vovó aqui sorrindo, dando conselho, cozinhando bolo de fubá, mas ninguém sabe quantas noites eu dormi abraçada no travesseiro molhado de lágrima. Essa história começa num dia que era para ser um dos mais felizes da minha vida. Era meu aniversário. E também o aniversário do meu casamento. 35 anos juntos. 35 anos de vida construída, de filhos criados, de sonhos divididos, de roupa lavada, de almoço pronto todo dia, de noites mal dormidas para esperar ele chegar do trabalho. E eu estava lá, toda animada. Coloquei meu vestido azul, aquele que ele dizia que eu ficava parecendo uma mocinha. Preparei a mesa com carinho, fiz um bolo de milho com cobertura de goiabada, que era o preferido dele. Na minha cabeça ele ia chegar do serviço com um buquê de flores, quem sabe uma cartinha, um abraço apertado, um obrigado por todos esses anos, Nena. Eu sou boba, né? Mesmo com o tempo passando, com as rugas aparecendo, eu ainda acreditava nessas coisas. Porque quando a gente ama de verdade, a gente espera, a gente acredita. E eu acreditava nele. Mas ele chegou atrasado, cheiro de perfume que eu nunca usei, o olhar meio perdido, aquele beijo na bochecha apressado. E eu senti, mulher sente. A gente sente quando a presença do outro não está mais com a gente. A gente sente no toque, no tom da voz, no jeito de olhar. Ele não me viu. Ele olhou para mim, mas não me viu. Era como se eu fosse só parte da mobília da casa. Ele nem perguntou do bolo, nem comentou do vestido. Sentou no sofá, ligou a televisão e ficou lá, enquanto eu lutava para conter as lágrimas que já estavam quase transbordando. No meio da noite, enquanto ele dormia feito uma pedra, eu me levantei. Fui até o banheiro, olhei no espelho e perguntei para mim mesma: é isso, Nena? É assim que termina? É assim que 35 anos se apagam? Naquela madrugada eu não dormi. Fiquei sentada na beira da cama, com os olhos no escuro, ouvindo o silêncio gritar no meu peito. Eu revivi cada momento do nosso casamento. O começo, os filhos, os sacrifícios, os momentos difíceis, tudo. E tudo o que eu sentia era uma mistura de dor, vergonha, raiva e, principalmente, um sentimento de perda. Porque o que eu perdi naquele dia não foi só o homem com quem me casei, foi a mulher que eu era, a mulher que acreditava, que confiava, que se doava por inteiro. Mas eu não te chamei aqui para contar uma história triste. Eu te chamei para te contar uma história de transformação. Porque naquele exato dia, no fundo do meu poço, foi onde eu descobri a escada. Foi ali que eu comecei a mudar. Eu não gritei com ele. Eu não joguei nada pela janela. Eu não fiz escândalo. A minha vingança ia ser outra. Eu ia reconstruir a mulher que eu era antes de ser esposa dele. Eu ia aprender a me amar antes de pedir amor de alguém. E é por isso que hoje eu tô aqui, contando tudo isso para você que está me ouvindo aí do outro lado da tela. Porque talvez você também esteja passando por algo parecido. Talvez esteja desconfiando, sofrendo, sentindo aquele buraco no peito que ninguém vê. Talvez esteja com vergonha de contar para alguém. Talvez ache que acabou, mas não acabou. Você ainda está aqui. Você ainda respira. E enquanto você respira, ainda dá tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de se olhar no espelho e reencontrar aquela mulher que você deixou para trás. Olha, se esse pedacinho da minha história está tocando o seu coração, então eu te faço um convite de alma para alma. Se inscreve aqui no canal Confidencial da Vovó. Aqui é um cantinho para a gente conversar, chorar junto, dar risada e aprender a se amar de novo. Tem muitas histórias ainda para contar, umas de dor, outras de cura, mas todas verdadeiras, todas vividas por mim e por tantas outras mulheres como eu e como você. Então ativa o sininho, comenta aqui embaixo se essa história parece com a sua e nunca, nunca mais se esquece do que eu vou te dizer agora. A dor não te define. O que te define é o que você faz com ela. E se depender de mim,
Você vai fazer dessa dor um novo começo. Tá bom, minha filha? Sabe o que mais me doeu naquele dia? Não foi a traição. Não foi nem saber que tinha outra mulher. Foi perceber que depois de 35 anos, eu não era mais importante nem para ele fingir. Ele não teve nem o cuidado de disfarçar. Ele sempre chegava com um "E aí, minha flor?", mesmo que estivesse cansado. Mas naquele dia, nem olhou para mim direito, nem comentou o vestido que eu tinha passado a manhã escolhendo, nem reparou nas velas na mesa, e o bolo ficou ali esfriando, esquecido, como eu. Sentei na beirada do sofá e fiquei olhando para a televisão, mas nem via nada. A cabeça girava, o coração apertado, parecendo que ia parar de bater. Eu apertava minhas próprias mãos no colo, tentando não tremer, tentando não chorar ali na frente dele. Orgulho besta? Talvez. Mas naquela hora, eu só queria não me desmontar inteira. Fui até a cozinha, peguei um copo d'água e ali fiquei, encostada na pia, olhando pro nada. Foi quando vi pela janela do outro lado da rua um casal se abraçando, 2 jovens rindo. Ele ajeitava o cabelo dela com carinho. E eu pensei, quando foi que ele parou de fazer isso comigo? Quando foi que aquele homem que me escrevia bilhetinho no guardanapo, aquele que chorou no dia que soube que eu estava grávida, virou esse estranho que dorme do meu lado? Naquela noite, eu fui deitar com ele na cama, sim, mas o corpo estava ali e a alma já tinha saído. A mulher que ele conheceu, a nena apaixonada, sonhadora, fiel até o último fio de cabelo, ela morreu ali, silenciosamente. Eu sei que pode parecer exagero, mas só quem já foi traída por quem mais confiava sabe o que eu estou dizendo. É uma morte invisível, porque você continua andando, continua trabalhando, continua sorrindo para os vizinhos, mas por dentro tá só o eco. Eu passei os 3 dias seguintes como se estivesse em transe. Não contei para ninguém, fingia que estava tudo bem. Lavava a roupa dele, fazia o almoço, respondia com um sorriso, mas era tudo automático, como quem pilota um carro sem saber mais para onde está indo. Até que no 4º dia, uma das minhas netas veio me visitar. A pequena Helena, com seus 7 anos, entrou correndo e me abraçou bem forte e disse no meu ouvido: "Vó, você está triste? Seu olho está brilhando, mas é igual quando a mamãe chora." Aquilo me desmontou. Eu esperei ela ir embora, fui para o meu quarto, tranquei a porta e pela primeira vez desde o aniversário, eu chorei tudo. Chorei até não ter mais força nos olhos. Chorei igual criança que perdeu o brinquedo preferido. E ali, naquele momento de dor absoluta, foi como se uma voz dentro de mim dissesse: "Chega, nena, agora é você por você." Naquela manhã, depois de ter chorado a noite inteira, eu me levantei como quem carrega um corpo pesado, mas já não era mais o mesmo corpo que levantava todo dia. Era uma versão de mim mais ferida, mais calejada, mas também mais decidida. Levantei, arrumei a cama com capricho, como sempre fiz, porque foi assim que fui criada. Mas dessa vez eu arrumei por mim, não porque ele ia ver, não porque ele ia deitar ali à noite, mas porque eu precisava de um canto meu, limpo, organizado, onde eu me sentisse viva. Fui até o espelho do banheiro e parei. Fiquei olhando e me vi pela primeira vez em muito tempo. As rugas estavam mais fundas, os olhos mais opacos, o cabelo branco meio desalinhado, com uns fios insistentes arrepiados no alto da cabeça. E eu pensei, essa sou eu? Essa é a mulher que aguentou tudo calada por 3 décadas? Passei a mão no rosto e sussurrei, como quem fala com uma amiga íntima: "Você não merece isso, nena. Tá na hora de voltar a ser sua." Naquele dia eu não cozinhei, não lavei roupa dele, não perguntei para onde ele ia, não deixei a toalha dele separada no banheiro. E sabe o que ele fez? Nada, nem percebeu. Isso me doeu? Muito, mas também me libertou, porque eu percebi que se eu sumisse dali, ele nem sentiria falta, não da mulher que eu era, mas da serventia, do conforto, da rotina que eu sempre garanti. E foi aí que eu entendi. A minha vingança não ia ser gritar, nem expor, nem me rebaixar. A minha vingança ia ser silenciosa, ia ser voltar a ser mulher, ia ser voltar a me amar, ia ser me reconquistar. No dia seguinte, acordei cedo e fui caminhar, sozinha, pela primeira vez em anos.
Vesti uma roupa simples, amarrei o cabelo, calcei meu tênis velho e fui. Senti o vento no rosto, o sol batendo de leve na pele e pela primeira vez em muito tempo, eu respirei. Na volta, parei numa banca de revistas. Comprei uma dessas revistinhas antigas de crochê, voltei para casa, fiz um café só para mim e passei a manhã inteira aprendendo um novo ponto. E sabe o que mais? Foi o melhor café que eu tomei em meses. Naquela mesma semana, fui até o salão da Dona Yolanda, uma amiga da igreja. Cortei o cabelo, bem curtinho, pintei de um tom cinza perolado, bem clarinho. Ela olhou para mim no espelho e disse: "Nena, você tá linda. Tá parecendo outra mulher." E eu respondi: "É porque eu tô virando outra mulher mesmo, Yolanda." Cheguei em casa e ele nem notou. Sabe como é? Nenhuma palavra. Nenhum mudou o cabelo. E eu dei risada. Dei risada de mim de antes, da nena que esperava atenção, que implorava por olhares. Dei risada porque eu já não me importava mais. Eu já estava olhando para mim mesma. Os dias foram passando. Me matriculei num curso de costura comunitária. Comecei a sair mais, a conversar mais, a sorrir com verdade. As pessoas começaram a notar. Minhas vizinhas vinham me perguntar: "Nena, o que está acontecendo? Está diferente, mais viva." E eu respondia: "Tô me encontrando de novo, menina. Tô aprendendo a gostar da minha própria companhia." Comecei a costurar para fora. Um zíper aqui, uma barra ali. Quando percebi, já estava com a garagem cheia de encomenda. Meu neto mais velho, o Daniel, veio e me disse: "Vó, por que não monta uma página no Instagram?" Eu ri. "Instagram, menino? Eu só sei mexer no rádio." Mas ele me ensinou. E em pouco tempo, aquela vovó esquecida no próprio casamento virou referência em costura no bairro. As vizinhas me chamavam de vovó estilosa, vovó moderninha. E eu só sorria, porque por dentro eu estava renascendo. E ele continuava lá. Chegava, comia, dormia, sem saber que a mulher ao lado dele não era mais a mesma. Ele vivia com uma estranha e nem percebeu. A mulher submissa tinha ido embora e ele nem notou a partida. Foi então que, um mês depois, ele chegou com flores, um buquê de rosas vermelhas. Olhou nos meus olhos e disse: "Senti sua falta." Eu olhei para ele, sorri com gentileza e respondi: "Você sentiu falta da sua empregada ou da sua esposa?" Ele se calou. Ficou ali parado, sem saber o que dizer. E eu simplesmente virei as costas e fui cuidar das minhas encomendas, porque a nena que ele traiu, que ele ignorou, não estava mais ali. Se essa parte da minha história te tocou de alguma forma, minha filha, se inscreve aqui no canal confidencial da vovó. Esse é o nosso cantinho onde eu conto tudo aquilo que ninguém tem coragem de dizer em voz alta, onde a gente se encontra na dor e caminha juntas rumo à cura. E comenta aqui embaixo: você também já se sentiu invisível dentro de um relacionamento? Eu quero te ouvir, quero te acolher, porque, como eu sempre digo, toda mulher tem dentro de si uma força que nem ela sabe que tem. E quando essa força desperta, meu bem, não tem dor no mundo que derrube. Eu acho que o ser humano tem essa mania de só perceber o valor das coisas quando perde. Ou pior, quando já é tarde demais para reconquistar. E foi exatamente isso que começou a acontecer com ele. Naquela noite em que ele chegou com o buquê de rosas vermelhas, eu soube que ele estava sentindo o vazio da minha ausência. Não física, porque eu ainda estava ali dentro da casa, dormindo na mesma cama, mas emocionalmente. Eu já tinha me mudado há muito tempo. E sabe, minha filha, o silêncio às vezes é a resposta mais barulhenta que a gente pode dar. Porque quando eu parei de cobrar, de chorar, de esperar, de implorar atenção, ele começou a notar que algo tinha mudado. E o que mudou foi que a nena de antes não existia mais. Agora era uma mulher com brilho no olhar, com as unhas feitas, com o cabelo bem cuidado, com um cheirinho bom de creme e com tempo para si. E o melhor, sem tempo para ser usada como plano de fundo na vida de ninguém. Eu comecei a sair mais. Ia para a feira com minhas amigas, andava de braços dados com minha vizinha Rosa, frequentava a aula de dança das veteranas no centro comunitário. E sabe o que era mais gostoso? Sentir que eu ainda podia rir de verdade. Uma vez, me lembro bem, estávamos eu e as meninas dançando um forrozinho no centro,
e um senhor muito simpático, o seu Amâncio, me tirou para dançar. Ai, menina, que cavalheiro! Me girou com leveza, me elogiou e no final ainda disse: Dona Nena, a senhora é um luxo. Você acredita que quando eu cheguei em casa, ele, o meu marido, perguntou com ironia: foi se divertir bastante, né? E eu respondi com a voz mais doce do mundo: fui sim, foi maravilhoso. É bom lembrar que a gente ainda pode se sentir viva. Ele não falou mais nada, mas o incômodo dele era evidente, porque ele estava acostumado com a Nena calada, invisível, apagada, não com essa versão de mim que agora brilhava sem pedir licença. A vizinhança começou a comentar: você viu a Nena? Tá diferente, tá com outro astral. Ela tá cada dia mais bonita, mais cheia de energia. Até meu filho, que mora em outra cidade, percebeu. Quando veio me visitar, falou assim: mãe, que bom ver a senhora assim. Faz tempo que eu não via esse sorrisão. E eu sorri mais ainda, porque pela primeira vez em muitos anos, meu sorriso era de verdade. E enquanto eu florescia, ele murchava. Começou a ficar inquieto. Chegava mais cedo. Sentava comigo na cozinha, onde antes mal parava. Perguntava como foi meu dia. Dizia que sentia saudade da gente de antes. Mas aí eu te pergunto, minha filha, que saudade é essa que só bate quando a mulher levanta e vai embora? Por que ele não sentiu saudade nos anos que eu fiquei ali, esperando, me anulando, me doando inteira? Por que ele não sentiu saudade quando eu chorava no banho, baixinho, pro som da água esconder o soluço? Porque a verdade é essa: muita gente só valoriza a mulher depois que ela se reconstrói. Um dia, ele entrou no meu quartinho de costura, onde eu estava mexendo nas minhas encomendas. Sentou na beirada da cadeira e disse: você está cada dia mais distante de mim, Nena. Eu respirei fundo, fechei a tesoura e falei com toda a firmeza que aprendi a ter: eu não estou distante, não. Eu só estou ocupada sendo a mulher que você não viu quando ela estava aqui, do seu lado, implorando para ser notada. Ele abaixou a cabeça, ficou em silêncio. E naquele silêncio, eu vi tudo o que ele nunca disse. Mas eu não estava ali mais para salvá-lo. Eu estava ali para me salvar. Comecei a gravar vídeos para o meu neto. Vídeos onde eu contava minhas histórias, minhas receitas, meus conselhos. Ele subia os vídeos no canal confidencial da vovó e as pessoas começaram a assistir. Gente do Brasil inteiro me mandando mensagem dizendo: Dona Nena, a senhora é minha companhia. Eu choro e rio com seus vídeos. A senhora me lembrou da minha avó. E eu pensei: olha só, aquela mulher esquecida dentro de casa agora era voz para tantas outras. Porque minha história, minha dor, minha reconstrução não era só minha. Quantas mulheres existem como eu existi? Quantas vivem invisíveis dentro do próprio lar? Quantas choram à noite e sorriem de manhã só para ninguém perceber? Por isso eu continuei. Continuei contando. Continuei costurando. Continuei vivendo. Teve um dia em que, depois do jantar, ele ficou parado na porta da cozinha. Eu estava lavando louça, cantando baixinho uma música antiga. Ele se aproximou e disse: você se tornou alguém que eu não reconheço mais. E eu respondi com calma: e é exatamente por isso que agora eu me reconheço. Ele não entendeu de cara, mas aquele silêncio depois da minha fala me deu paz, porque eu sabia que ele lá dentro entendeu. Passou mais um tempo e ele começou a fazer coisas que não fazia há anos. Queria ir ao mercado comigo, queria assistir filmes junto, queria recomeçar. Mas o problema, minha filha, é que tem recomeços que só servem para quem não destruiu a ponte. E ele destruiu a ponte. Não foi só a traição física, foi o abandono, a negligência, o desprezo, a indiferença. E essas feridas, por mais que cicatrizem, deixam marcas. Marcas que contam uma história que não dá para esquecer. Então, um dia, eu sentei com ele na sala e disse: eu te perdoo, de verdade, mas eu também me escolho. E me escolher agora é não voltar para um lugar onde eu fui esquecida. Ele chorou. Primeira vez que vi ele chorar em muitos anos, mas minhas lágrimas já tinham secado. Não de mágoa, mas de cura. E hoje ele mora numa casa a 2 quadras da minha. A gente se encontra de vez em quando vai visitar os netos. Ele ainda me olha com saudade, com arrependimento, mas eu olho para ele com gratidão. Gratidão porque foi através da dor que ele me causou
que eu me reencontrei. E é por isso que hoje eu te digo, com a alma limpa, se você está vivendo algo assim, não espera mudar o outro. Muda você, se reencontra, se escuta. E quando a sua alma disser vai, você vai. Porque ser mulher não é ser forte o tempo todo. É saber quando é hora de parar de mendigar amor. E se esse pedacinho da minha história te fez pensar, então se inscreve no canal confidencial da vovó. Aqui é o lugar onde a gente conversa sem vergonha, sem maquiagem, sem filtro. Aqui é pra gente que já cansou de ser coadjuvante na própria vida e agora quer ser protagonista. De saia, com ruga, com cabelo branco, com verdade. Porque, como eu sempre digo, enquanto tiver uma mulher disposta a se levantar, o mundo ainda tem salvação. Você acredita que até a moça do açougue veio falar comigo outro dia? A Neide, jovem ainda, uns 30 e poucos anos. Ela me viu chegando com a sacola retornável e disse assim, meio sem graça: Dona Nena, posso te falar uma coisa? Eu vejo seus vídeos. Eu escuto a senhora falando e parece que é minha alma que está falando também. Eu não aguentei. Abracei ela ali mesmo, no meio da fila. Ela chorou baixinho no meu ombro e eu pensei: meu Deus, quantas de nós estão engolindo o choro há anos, achando que é normal viver invisível? A minha história, que antes era só minha, começou a ecoar em outras vozes, em outras vidas, em outras cicatrizes. E eu, que antes achava que era uma senhora esquecida dentro de casa, agora era farol para muita gente que estava no escuro. Um dia, lá na igreja, teve um círculo de mulheres. A pastora pediu para cada uma contar algo que viveu e superou. Quando chegou minha vez, eu contei. Com calma, com verdade, sem vergonha. Falei da traição, falei da morte emocional que vivi, falei da mulher que renasceu das cinzas. E você precisava ver. Foi como se, ao ouvir minha história, outras portas se abrissem. Uma irmã de 68 anos disse: eu também fui traída e nunca tive coragem de sair. Outra, com 75, falou: eu ainda vivo com ele, mas meu coração partiu faz 20 anos. Naquela noite, criamos um grupo, Flores da Tarde, só com mulheres acima de 60, todas com histórias que dariam livros. E sabe o que a gente faz nos encontros? A gente ri, a gente costura, a gente dança, a gente fala palavrão de vez em quando, mas ninguém conta pra pastorinha, viu? E principalmente, a gente se escuta, porque por muitos anos a gente foi silêncio dentro das próprias vidas. Eu percebi que minha história, aquela dor que eu tanto escondi, aquela humilhação que me fez dormir abraçada com o travesseiro, virou ponte. Ponte para outras mulheres atravessarem a própria vergonha. Ponte para dizer: você não está sozinha, porque toda vez que uma mulher conta a sua dor, ela não só se cura, ela cura também quem escuta. E isso chegou até na minha família. A minha filha, que sempre me viu como uma mulher forte, nunca soube dos meus anos de silêncio. Um dia, ela me chamou na varanda da casa dela e falou: mãe, eu te admirava, mas agora eu te reverencio. A senhora é a mulher mais corajosa que eu conheço. Eu chorei. Chorei porque, pela primeira vez, me reconheceram não pelo que eu fiz pelos outros, mas por quem eu me tornei depois que me quebrei. E teve até uma seguidora do canal, a Dona Maria das Dores, lá do interior do Maranhão, que me mandou uma carta. Sim, carta de papel, escrita à mão, dizendo que depois que viu meu vídeo, tomou coragem e saiu de um casamento de 42 anos com um homem abusivo. Ela escreveu assim: Dona Nena, a senhora me deu a chave da minha prisão. Você tem ideia do que é isso? É por isso que eu digo e repito: sua dor pode até parecer inútil agora, mas ela vai virar semente. Semente que cresce em terra de mulher ferida, mas que ainda tem esperança de florir. O meu canal, o Confidencial da Vovó, agora tem milhares de inscritas. E cada uma delas é um espelho de mim em algum momento da vida. Tem mulher de 20, 30, 60, 80 anos. Tem quem ainda esteja vivendo a dor. Tem quem já passou. Tem quem está no meio da travessia. E todas dizem a mesma coisa: eu me vi na senhora. E isso, minha filha, isso não tem preço, porque eu aprendi que ser voz é mais forte do que ser ouvida, e ser exemplo é mais curativo do que qualquer remédio. Até o meu ex-marido, veja só, esses dias ele me procurou, disse que estava orgulhoso de mim, disse que nunca imaginou que eu teria tanto a dizer. E eu pensei:
Pois é, porque você nunca me perguntou. Mas eu não guardei mágoa. Eu não queria vingança. Eu queria justiça interna. E eu consegui. A maior justiça que a gente pode fazer com quem nos diminuiu é crescer tanto, mas tanto, que a pessoa não consiga mais nos alcançar. Hoje, quando eu sento aqui na minha cadeira de balanço, com minha Bíblia de um lado, um cafezinho do outro, e o celular na mão para gravar mais um vídeo para o canal, eu sei que aquela nena chorando no banheiro não morreu em vão. Ela era a semente. A mulher que eu sou hoje é a flor. E cada uma de vocês que escuta essa história é o jardim. Então, minha filha, se essa história te alcançou, se inscreve aqui no canal confidencial da vovó. Aqui a gente não faz maquiagem de dor. Aqui a gente mostra as rugas com orgulho. Aqui a gente fala com o coração aberto, porque só verdade cura verdade. Ativa o sininho. Comenta aqui se você também já teve que se reconstruir em silêncio, ou se ainda está tentando sair da dor. E lembra de uma coisa que eu digo para todas as minhas meninas do grupo Flores da Tarde. Você pode até ter caído, mas olha para mim. Você nasceu para levantar. E se quiseres segurar minha mão, eu tô aqui. Sempre. A vida tem umas manias engraçadas, né? Quando a gente acha que já viveu tudo, quando a gente pensa que o tempo de novidade acabou, ela vem e te dá um empurrão. E comigo não foi diferente. Era uma sexta-feira, eu lembro bem. Estava aqui no meu cantinho de costura, terminando umas almofadas bordadas com frases que as inscritas do canal mandavam. Estava com o meu avental xadrez, óculos na ponta do nariz e uma xícara de chá de hortelã na mão, quando o celular apitou. Mensagem do meu neto. Vó, tem uma jornalista de uma TV querendo falar com a senhora. Ela viu seus vídeos no canal e ficou emocionada. Posso passar seu número? Eu levei uns segundos para entender. TV? Eu? Jornalista? Eu fiquei nervosa, menina. A mão suando, o coração disparado. Imagina só, aquela vovó que passou anos sendo invisível, agora sendo procurada por uma repórter? Respirei fundo e respondi. Pode sim, meu filho. Deus sabe o que faz. No outro dia, a tal jornalista me ligou. Dona Clara. Uma voz doce e acolhedora, mas firme. Ela disse, Dona Nena, seu canal tem impactado muitas mulheres. A sua história virou pauta aqui. A senhora topa participar de uma reportagem especial sobre superação na terceira idade? Eu fiquei muda. Olhei para o espelho, vi meu cabelo preso num coque, os dedos ainda com linha de costura, e respondi com o coração cheio. Minha filha, se a minha dor pode ajudar alguém a não se calar, então é para isso que ela serviu. Uma semana depois, vieram na minha casa. Câmera, microfone, luz. Eu me senti meio fora do mundo, confesso. Mas quando a câmera ligou e ela disse, Dona Nena, pode começar do começo. Ah, menina, a vovó aqui virou rio. Contei tudo, com verdade, com detalhes, com as pausas que a dor impõe e com a leveza que só o tempo dá para quem sobreviveu ao abandono. Falei da traição, falei da reconstrução, falei da página virada. Não com raiva, mas com maturidade. E quando a entrevista terminou, a repórter me abraçou e disse, a senhora vai mudar muita vida com essa coragem, viu? 2 semanas depois, a matéria foi ao ar. Um programa de domingo, desses que todo mundo assiste em família. E aí, a minha vida nunca mais foi a mesma. As mensagens explodiram. Carta de mulheres do interior do Ceará, de Santa Catarina, até de fora do Brasil. Gente dizendo que saiu de relacionamentos abusivos, que voltou a estudar, que criou coragem para olhar no espelho de novo. Teve até uma mulher, a Selma, do Rio, que escreveu assim, Dona Nena, seu vídeo me impediu de cometer uma besteira. Eu ia desistir de mim, mas depois de ouvir a senhora fui no salão, cortei meu cabelo e me matriculei num curso de enfermagem. A senhora salvou minha alma. Você tem noção do que é isso? E eu aqui, achando que minha história tinha acabado no dia que ele me traiu. A matéria gerou mais convite. Participei de uma roda de conversa num centro cultural. Depois fui chamada para uma palestra com outras mulheres da minha idade. E o mais bonito, eu já não tinha vergonha. Eu falava da minha dor como quem fala de uma ferida cicatrizada. Porque é isso que ela virou. Uma cicatriz que me lembra o quanto eu fui forte. E nesse tempo, sabe o que aconteceu com ele? Começou a aparecer nas palestras. Sentava lá no fundo. Olhava para mim com um misto de orgulho, arrependimento e silêncio. Nunca tentou me impedir.
Nunca disse uma palavra para voltar, porque acho que ele entendeu, finalmente, que a mulher que ele perdeu nunca mais estaria à disposição. E eu seguia, de vestido simples, mas com alma adornada, de sandália baixa, mas de cabeça erguida. As meninas do canal começaram a me chamar de Vovó Coragem. E eu aceitei, porque foi preciso mesmo coragem para me olhar no espelho e me reconstruir. Foi preciso coragem para dizer chega, para entender que não é falta de amor ficar, às vezes é excesso de medo de ir. E quando eu fui por inteiro. Hoje meu canal tem mais de 500 mil de inscritos. Tem gente nova, gente mais velha, homens, mulheres, gente que nunca foi ouvida, gente que agora encontra aqui um colo, uma palavra, um empurrão com carinho. E sabe o que é mais bonito? É que eu não sou nenhuma celebridade. Não tenho diploma, nem pose, nem produção. Sou só a nena que aprendeu depois dos 70 que nunca é tarde para nascer de novo. Então, minha filha, se essa parte da minha história mexeu com o seu coração, se inscreve aqui no canal confidencial da vovó. Aqui a gente não disfarça a cicatriz. A gente mostra, com orgulho, porque cada ruga minha, cada marca no rosto, cada linha no coração é um capítulo que me trouxe até aqui. E você? Qual capítulo você está escrevendo agora? Me conta aqui nos comentários. Vamos escrever juntas, porque você não está sozinha. E como eu digo sempre, enquanto tiver fôlego, a vida ainda tem muito para surpreender. Você sabe o que é mais forte do que a dor? A empatia. Porque dor a gente sente sozinha, mas empatia a gente compartilha. Depois da reportagem, do crescimento do canal, das rodas de conversa, eu comecei a notar um padrão em tudo que me diziam. Dona Nena, eu não sabia que tinha o direito de sair. Eu achava que ser mulher era aguentar tudo calada. Eu fui criada para servir, não para ser feliz. E aquilo, minha filha, me doía, porque eu reconhecia cada uma daquelas vozes dentro de mim, como se fossem ecos da nena que eu fui por tanto tempo. Foi então que eu entendi. O que me salvou não foi só o que eu vivi, foi o que eu falei, foi a coragem de contar. E mais ainda, foi a coragem de escutar. A primeira mulher que veio aqui na minha casa depois da matéria foi a dona Elza, viúva há 14 anos, mãe de 3 filhos, com mais de 70. Uma mulher que por fora parecia inteira, mas que desabou assim que se sentou na minha varanda. Ela disse: Nena, ninguém nunca me perguntou como eu me sentia, nem meu marido em vida, nem meus filhos depois. Ela passou 50 anos sendo só mãe, só esposa, só dona de casa. E depois da morte do marido, foi como se ela tivesse sido esquecida junto com ele. Ela me contou que assistiu meu vídeo e chorou por 3 dias, porque foi ali que ela viu que ainda dava tempo. E naquele dia, sentada comigo, com um bolinho de fubá e café no meio da mesa, ela disse uma frase que mudou tudo para mim. Eu quero voltar a ser mulher antes de virar memória. Eu nunca mais esqueci. Depois veio a Geni, depois a Arlete, depois a Cida, depois a Raquel, que mesmo com 34 anos e 2 filhos pequenos, carregava o mesmo tipo de silêncio que nós, mulheres mais velhas, conhecemos tão bem. E eu fui abrindo espaço, fui ouvindo, fui acolhendo. A minha casa virou ponto de encontro. Todo sábado à tarde, a varanda ficava cheia de mulher, velha, jovem, separada, casada, viúva, confusa. Cada uma com uma bagagem, algumas com malas pesadas de culpa, outras com cicatrizes mal curadas, e muitas, muitas mesmo, com medo de abrir a porta para si mesmas. Foi assim que nasceu o Grupo Nena, um acrônimo que minha neta mais nova inventou. N-N-A. Nós estamos nos amando. Eu ri quando ela disse isso, com aqueles dentinhos tortos e a vozinha firme. Mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Era isso que faltava na maioria de nós. Amor próprio. Olhar com carinho para dentro. Dizer sim para si mesma antes de dizer sim para o mundo. Aos poucos, o grupo foi crescendo. A varanda já não dava conta. Fomos para o salão da igreja. Criamos temas por encontro. Tinha dia da carta para mim mesma. Tinha o espelho da coragem, onde cada mulher tinha que se olhar e dizer algo bonito sobre si. Tinha o desapego, onde rasgávamos cartas de dor e soltávamos balões com desejos novos. Teve choro,
teve riso, teve confissão, teve abraço e, o mais importante, teve cura. Um dia, a Terezinha, de 67 anos, falou: Dona Nena, a senhora virou o que eu queria ter conhecido quando ainda era moça. Uma mulher que não julga, que não manda calar, que diz com firmeza que a gente merece mais. Eu chorei com ela, porque percebi que eu me transformei na mulher que eu teria precisado encontrar quando o meu mundo estava caindo e ninguém me via. E sabe, não foi mágica, foi reconstrução, foi escolha, foi coragem. O canal ganhou força, passamos a fazer lives toda quarta-feira. Tema? Vovó responde. E as perguntas, minha filha, eram de cortar o coração. Dona Nena, como eu saio de um casamento sem apoio da família? Vovó, como parar de sentir culpa por ter ficado tanto tempo num relacionamento ruim? Será que, com 65 anos, ainda dá tempo de ser feliz? E a minha resposta era sempre a mesma. Se você está viva, ainda é tempo. Porque eu acredito do fundo da minha alma enrugada. A vida não expira com a idade. A vida expira quando a gente desiste de tentar. Começaram a me chamar de mentora, de conselheira, de guru da maturidade. Mas eu não me acho nada disso, não. Eu sou só a Dona Nena, aquela que foi esquecida e decidiu lembrar de si mesma. E agora eu só quero ser farol, iluminar o caminho de quem ainda está se arrastando no escuro. Sabe, minha filha, nessa caminhada eu descobri que muitas mulheres têm medo de se libertar porque acham que já é tarde demais. Mas deixa eu te contar uma coisa. O dia que eu me escolhi foi também o dia que o mundo começou a me enxergar. Não porque o mundo mudou, mas porque eu o mudei. E isso muda tudo. Teve uma noite linda que eu nunca vou esquecer. A gente organizou uma reunião especial no salão da igreja com todas as mulheres do grupo, familiares, amigos. O tema era: quem você era e quem você é agora. Cada mulher subia no palco improvisado e contava sua jornada. Tinha mulher que nunca tinha pegado no microfone, tinha voz embargada, tremedeira, mas quando começavam a falar, o salão virava uma fogueira de coragem. E eu fiquei ali, sentada na primeira fileira, com as mãos unidas no colo e o coração em festa, porque cada história contada ali era também um pedaço da minha sendo multiplicado. E quando chegou minha vez, eu subi, respirei fundo e falei: durante 35 anos eu fui sombra. Hoje, com 74, eu sou luz. E se você está me ouvindo, quero que saiba que sua luz também está aí dentro. Ela só está esperando você deixar acesa. O salão inteiro aplaudiu de pé. E eu entendi, mais do que nunca. Minha missão agora é puxar outras mulheres para esse palco. Mesmo que o palco seja a sala da casa delas. Mesmo que o palco seja o espelho do banheiro. Mesmo que o palco seja apenas o coração que decide recomeçar. E se você chegou até aqui comigo, se meu relato tocou alguma parte sua, então se inscreve aqui no canal Confidencial da Vovó. Aqui é espaço de escuta, de coragem, de verdade, de reconstrução. Aqui a gente acolhe a dor, mas não alimenta. Aqui a gente acolhe a queda, mas ensina a levantar. Comenta aqui embaixo. Quem é você hoje? E quem você quer ser amanhã? E se você ainda não sabe, tudo bem. Porque descobrir isso já é parte do caminho. E lembra do que a Dona Nena sempre diz. Se a gente sobreviveu até aqui, a gente merece muito mais do que só existir. A gente merece viver, e viver bonito. Depois de tanto falar, tanta conversa, tanta escuta, veio o convite que eu jamais esperava. Uma editora, amiga de uma das jornalistas que me entrevistou, me ligou com uma proposta. Dona Nena, queremos transformar sua história num livro. Eu fiquei parada com o telefone na mão. O silêncio lá do outro lado parecia me cobrar uma resposta. Eu não sabia se ria, se chorava, se dizia sim, se dizia não. Pensei naquelas páginas em branco. Pensei nos meus cadernos de receita que estão aqui no armário, nas fotos antigas amareladas, nas cartas que guardei por décadas. Tudo isso me olhava pedindo para virar história. No começo, bateu medo. Medo de reviver a dor. Medo de não saber escrever direito. Medo de expor aquilo que eu tinha guardado a 7 chaves. Mas aí eu lembrei das mulheres que me procuraram. Das cartas, das mensagens, dos vídeos que gravava para o canal. E eu pensei, se minha história pode ser ponte,
Então eu vou construir essa ponte com minhas próprias mãos. Com a ajuda da minha neta, que é fera na internet, comecei a rascunhar ideias. Ela me ensinava a usar o computador, me mostrava o que era o Word, como salvar arquivos, como organizar capítulos. Eu ria da minha própria dificuldade. Às vezes batia o desespero quando as palavras não saíam, mas eu nunca deixei o medo vencer. Cada capítulo que escrevia era um passo mais perto de me reencontrar. Era como abrir uma caixa de memórias, algumas doces, outras amargas, todas verdadeiras. Lembrei do dia do nosso aniversário, aquele dia que marcou o fim de um ciclo e o começo da minha liberdade. Descrevi a sensação de estar em casa, esperando por ele, ansiosa, e do choque ao descobrir a traição. Foi difícil colocar em palavras aquela mistura de dor, raiva, tristeza e depois a faísca de esperança que acendeu dentro de mim. E no livro, não deixei de falar da minha reconstrução, dos dias que passei chorando abraçada ao travesseiro, mas também dos dias que decidi levantar, me arrumar, sorrir para a vida, das costuras, dos vídeos, do grupo de mulheres, das conversas na varanda, tudo que me ajudou a sair daquele buraco sem fundo. O livro virou um retrato da minha alma, da mulher que perdeu, da mulher que se achou. Eu não queria só contar a história da traição. Queria mostrar o caminho da superação, do amor próprio, da coragem de recomeçar. Quando finalmente entreguei o manuscrito, senti um alívio imenso. Era como se uma parte do meu passado tivesse se libertado de vez. A editora ficou emocionada. Disse que era uma história que precisava ser ouvida. E eu, Dona Nena, a mulher que passou anos sendo sombra, agora tinha sua voz em tinta e papel. Mas sabe o que mais me marcou nessa jornada? Foi quando uma jovem leitora me escreveu dizendo que o livro dela tinha chegado num momento em que ela pensava em desistir. Ela disse: Dona Nena, lendo sua história, eu vi que tem sempre um recomeço. Obrigada por me mostrar que ser forte não é não cair, mas saber levantar. Eu chorei lendo essa mensagem. Hoje, o livro está sendo lançado. Eu participo de encontros, feiras, bate-papos. Cada vez que alguém me diz que se inspirou na minha história, me sinto inteira. E a vida segue, minha filha. Não importa a idade, não importa quantas vezes a gente caiu, a gente pode sempre se levantar. Porque a força que a gente encontra dentro de si é maior do que qualquer dor que já viveu. Se você chegou até aqui, se sentiu um abraço apertado no coração, se inscreve no canal confidencial da vovó. Aqui, a gente cresce junto. Comenta aqui, qual história você quer deixar para quem vier depois. E nunca esquece, a sua voz importa, e a sua força é luz para muitas outras. Senta aí comigo mais um pouquinho, minha filha, que a vida não para. Mesmo depois dos 70, eu descobri que a vida ainda é cheia de planos, de sonhos, de surpresas que a gente nem imagina. A gente pensa que a velhice é o fim da linha, que agora é só descansar, esperar o tempo passar. Mas eu te digo uma coisa, desacelerar não é parar. Desacelerar é só escolher um ritmo que a gente consegue dançar com o coração, sem pressa, sem ansiedade, com mais calma e mais amor. Eu tenho pensado muito nisso. A gente vive tanto tempo acreditando que a felicidade está lá na frente, que quando a gente chegar lá na aposentadoria, lá no final da caminhada, a gente vai ser feliz. Mas não, a felicidade é agora. Ela está no caminho, nos pequenos momentos, no sorriso que a gente dá para quem ama, no café quentinho da manhã, no abraço apertado da neta, no vídeo que eu gravo para você. E é por isso que eu quero compartilhar com você os meus sonhos agora, no fim dessa história que já é tão longa, tão cheia de altos e baixos, mas que no fundo é feita de muita esperança. Eu sonho com um tempo onde mais mulheres possam se libertar, onde nenhuma delas precise passar pelo que eu passei para entender seu valor, onde a palavra coragem seja tão comum quanto o pão na mesa. Eu sonho com um mundo onde a gente não precise mais esconder a dor, nem fingir que está tudo bem, nem se encolher para caber no espaço que nos deram. Eu sonho com mulheres dançando na sala de casa, rindo alto, falando o que pensam, vivendo do jeito que merecem. Eu sonho em ver mais meninas crescendo, sabendo que o amor próprio é o primeiro passo para qualquer vida feliz, que não existe vergonha em dizer chega.
que não existe fraqueza em recomeçar. O confidencial da vovó, que era só um sonho pequeno, agora é muito mais que isso. É uma comunidade, é uma família, é um espaço seguro onde a gente pode ser quem é, sem medo de julgamento. Eu sonho em expandir ainda mais esse espaço, fazer encontros presenciais pelo Brasil. Imagina só, minha filha, a gente se abraçando de verdade, olhando nos olhos, compartilhando histórias ao vivo. Sonho com aquela roda de mulheres de todas as idades, todas as histórias, todos os ritmos, se encontrando para dizer juntas: você é forte, você é amada, você merece. Eu sonho em escrever mais livros. Ainda tenho tanta coisa para contar, tanta sabedoria para dividir, tanta experiência que pode ajudar outras mulheres a encontrarem a sua voz. Eu quero ouvir mais histórias, escrever mais histórias, ajudar a transformar vidas. Quero que minha história seja só uma entre muitas que inspirem coragem e recomeço. E o que mais me dá esperança é saber que tudo isso começou com um passo simples: decidir não se calar mais, decidir que a dor não ia ser minha prisão, decidir que a minha história podia ser semente de transformação. Minha filha, eu quero que você saiba uma coisa muito importante. Não importa onde você está agora, nem o que você já viveu, você pode escrever o próximo capítulo da sua vida. Você pode fazer isso do jeito que quiser, com tinta forte, com letras grandes, com histórias que inspirem e que mostrem quem você realmente é. Eu não vou mentir para você. Não é fácil. Mudar nunca é fácil, mas eu prometo que vale a pena. Vale cada lágrima que você vai derramar. Vale cada passo que você vai dar mesmo com o coração pesado. Vale cada escolha que vai parecer pequena, mas que vai te levar longe. Lembro bem das noites que eu passei em claro, pensando se devia contar minha história, se devia ser vulnerável, se devia me expor, mas eu entendi que a vulnerabilidade é a maior força que a gente pode ter, porque quando a gente abre o coração, não está só mostrando a dor, a gente está mostrando também a coragem, a luta, a vitória. E eu quero que você saiba que mesmo quando o medo apertar o peito, quando as dúvidas quiserem dominar, quando a insegurança tentar calar sua voz, você é feita de força, você é feita de amor, você é feita para florescer. Você já passou por tanta coisa e está aqui, lendo isso, porque tem um brilho dentro de você que não se apagou. Eu sempre digo para as minhas meninas do canal e do grupo, a vida não expira com a idade, a vida expira quando a gente desiste de tentar. E eu sei que, mesmo cansada, mesmo marcada, mesmo com o corpo que já não responde como antes, a alma da gente pode ser jovem para sempre. Minha filha, eu quero te convidar a continuar comigo nesse caminho. Se inscreve no canal confidencial da vovó. Ativa o sininho para não perder nada. Aqui a gente planta sementes de esperança. Aqui a gente rega a coragem. Aqui a gente colhe força. Comenta aqui embaixo qual é o seu sonho. Qual capítulo da sua vida você quer escrever amanhã? E se você ainda não sabe, tudo bem, porque descobrir isso já é parte do caminho. Eu tenho aprendido que a vida é uma eterna chance de recomeçar, que não existe hora certa, que não existe idade certa. Existe o agora, e o agora é seu. Sabe, uma coisa que sempre me surpreende é como a gente se prende ao passado, aos erros, às mágoas, às cicatrizes. Mas eu te digo uma coisa que aprendi da pior forma. Se você continuar olhando para trás, vai tropeçar e cair. Não que a gente esqueça o que viveu, não que a gente apague as feridas, mas que a gente olhe para frente com coragem, com esperança. E o que me dá forças para continuar é saber que cada passo que eu dou pode iluminar o caminho de alguém. Que minha história, que um dia foi só minha dor, agora é ponte. Ponte para outras mulheres atravessarem. Ponte para outras vidas mudarem. E minha filha, eu não poderia deixar de falar do amor que a gente tem que cultivar primeiro por nós mesmas, porque eu aprendi que amar a si mesma é o início de tudo, é o ponto de partida para qualquer mudança verdadeira. E a gente não pode deixar que ninguém apague esse amor, nem as palavras duras, nem os olhares frios, nem as traições. Eu quero que você saiba que o amor próprio é a revolução mais poderosa que existe. É ele que vai te dar forças para levantar, para recomeçar, para ser feliz. Eu fico pensando nas vezes que fiquei parada,
olhando para a parede, sem saber o que fazer. Mas foi o amor por mim que me puxou para frente. E eu desejo que você tenha esse amor por você também. Então, minha filha, olha para frente, respira fundo e saiba que eu tô aqui, do outro lado da tela, segurando a sua mão. A vida não termina quando a gente pensa que termina. Ela começa toda vez que a gente decide viver, e viver bonito. Se inscreve aqui no canal confidencial da vovó. Ativa o sininho. Comenta aqui embaixo. Qual é o seu sonho? Qual é o próximo capítulo que você quer escrever? Eu tô aqui para te lembrar que a sua voz importa, que a sua força é luz para muitas outras e que juntas a gente pode florescer. Obrigada por estar aqui comigo até agora. Obrigada por deixar a Dona Nena contar sua história. E obrigada por ser parte dessa rede de mulheres que não se cala, que não desiste, que ama, que recomeça. Se você chegou até aqui, saiba que essa história é mais do que um relato de dor e superação. É um convite para você olhar para dentro, enxergar sua força e lembrar que nunca é tarde para recomeçar. A Dona Nena nos mostra que a traição pode até ter machucado, mas foi a coragem dela que transformou essa dor em uma luz que hoje ilumina muitas vidas. A vida pode colocar desafios no nosso caminho, mas a escolha de seguir em frente, de se amar e se reconstruir, está sempre nas nossas mãos. Lembre-se, você não está sozinha nessa caminhada. Toda experiência, por mais difícil que seja, pode ser uma lição valiosa para a nossa vida. Por isso, quero que você compartilhe aqui nos comentários o que essa história despertou em você, qual aprendizado carregou e como pretende usar essa força para mudar a sua própria história. E, se ainda não faz parte dessa nossa família, se inscreve aqui no canal confidencial da vovó para receber mais histórias que acolhem, inspiram e fortalecem o coração. Juntos, seguimos firmes, com coragem e amor. Obrigada por estar aqui, por ouvir, por se permitir sentir e crescer. Sua jornada importa muito. Nunca esqueça disso.